Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9, para você que está ouvindo vendo pelo nosso site preverfm.com.br. Daqui a pouco, o nosso convidado aqui do Radar desta sexta-feira estará aqui, Dr. Cássio Vieira de Oliveira, que é professor da FMB, chefe do serviço de endoscopia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. De repente, se você tem uma dúvida, pode mandar para cá no 3440-1009. Prever FM para todo mundo. Prever FM. 12:10, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você aqui na Prever FM. Hoje recebendo o Dr. Cássio Vieira de Oliveira, que é professor da FMB e chefe do serviço de endoscopia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Dr. Cássio, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior. Prazer estar aqui, batendo um papo aí com vocês. E eu que agradeço aí a oportunidade. Sabe que eu até comentava fora do ar, né? Quando eu vi chefe da endoscopia, me lembro das minhas endoscopias com o Dr. Craveiro. Sempre foi um exame que causava medo das pessoas que não conheciam, né? Mas é um exame muito, muito fácil, né? Hoje. Sim, atualmente é um exame bem tranquilo. É um exame feito com sedação consciente, né? Uhum. O paciente não sente dor, não sente nada e é um exame rápido, bem acessível, com baixíssimas taxas de eventos adversos. Doutor, a gente também bateu um papo fora do ar e eu estava acompanhando o seu Instagram e tem bastante conteúdo com relação à doença celíaca, né? Inclusive maio agora, daqui a alguns dias, é o mês de conscientização. Exato, é o maio roxo, né? O mês de conscientização da doença celíaca. E como que, eu imagino que muita gente não tem a percepção e a noção de que tem a doença celíaca, né? Sim, é uma doença que, embora ela tenha uma prevalência alta na população geral, né? Estima-se aí em torno de 1 a 2% da população geral seja portadora da doença celíaca, ela ainda é muito subdiagnosticada. Uhum. Quais são as principais características? A doença celíaca, ela é uma doença autoimune, né? Uhum. Onde há uma resposta imune exacerbada do organismo na exposição ao glúten, em que consequente a isso ocorre uma inflamação, né? Ali principalmente no intestino delgado, e podendo ocorrer com o tempo até atrofia das vilosidades, né, intestinais, com diminuição de absorção de alguns nutrientes, né? E com sintomas não apenas intestinais, mas também sintomas aí podendo ter sintomas sistêmicos aí a médio e longo prazo. A doença autoimune, ela não tem cura, ela é apenas, tem cuidados paliativos, ela é controlável, então. Exatamente, doença controlada, o paciente aí tirando totalmente o glúten da dieta, tende a ter remissão, né? E o paciente aí levar uma vida aí bem próximo do normal, né? O Brasil evoluiu nessa questão da alimentação do celíaco, doutor? Evoluiu, mas ainda o celíaco, ele ainda tem bastante dificuldade, né? Em encontrar, né? Aí lojas especializadas, né? Que fornecem um alimento isento de glúten com segurança. Eu fico vendo, hoje nós temos alguns produtos do mercado, vamos usar o mercado como exemplo, né? Que é um grande centro grande centro popular para a gente adquirir a nossa alimentação do dia a dia. Eu vejo pouca variedade, né? Sim, em supermercados aí gerais, sim, tem muito poucas opções, né? Para o paciente celíaco. Normalmente eles procuram aí lojas especializadas mesmo para atendê-los. E hoje nós temos, eu vi esses dias, né, na prateleira, cerveja sem glúten, por exemplo, né? Funciona, existe, é comprovado realmente que a cerveja ela não vai ter glúten, que os produtos que estão ali sendo vendidos como tal, eles trazem essa segurança para o celíaco? É um assunto até um pouco controverso, né?
mas depende, tá, Júnior? Porque a vigilância no Brasil, né? Isso, na maioria dos países, né, no mundo, tem um limite inferior de detecção de glúten que é permitido que se venda, que é isento de glúten, né? Então, esse limite inferior, normalmente, ele não causa sintomas no paciente celíaco, mas deve-se tomar cuidado, porque ele pode sim, é comprovado que mesmo esse limite mínimo, ele pode causar danos no paciente portador de doença celíaca, né? Então, no caso das cervejas, né, em específico, o ideal seria comprar o celíaco, ingerir cerveja que seja produzida a partir de arroz, por exemplo, tá? Daí teria um risco, aí sim, um risco bem menor, tá? Vamos supor, eu sou celíaco e eu ingeri um determinado produto com uma quantidade considerável de glúten. Em quanto tempo eu vou ter reação e quais são essas reações mais imediatas? É muito variável, tá, Júnior? O paciente celíaco, tem um paciente celíaco que ele é bastante intolerante à ingestão do glúten, então ele apresenta, sim, bastante sintomas quando ingere glúten, né? Então, ele pode ter dor abdominal, pode ter diarreia, tá? Queixas gerais, né? Como fraqueza, enfim. E tem o paciente portador de doença celíaca que ele é assintomático, tá? Quando ingere o glúten. E esse paciente é aquele que a gente deve tomar mais cuidado, né? Porque é um paciente que ele não apresenta sintomas, né, quando ingere o glúten, mas o glúten ele está causando malefícios no intestino desse paciente. Não vou sentir na hora, mas eu vou ter um reflexo depois. Exatamente. Na minha saúde. E quais são esses reflexos posteriores, né? Quando que a gente vai começar a sentir daí? O paciente portador de doença celíaca que ele é assintomático, tá? A gente acaba fazendo o diagnóstico, né, da doença celíaca, às vezes por outros sinais, por exemplo, uma anemia ou uma deficiência de vitamina B12, porque ele deixa de absorver, tá? Ou é um paciente que ele desenvolve, por exemplo, uma osteoporose mais precoce por má absorção do cálcio, tá? Então, nesses pacientes assintomáticos, a gente acaba fazendo um diagnóstico até mais tardio da doença, né? Quais são... Existe um perfil, né, de quando que a doença começa a se mostrar? A partir de que faixa etária? A doença é mais presente em homem, mulher? Tem uma prevalência maior em mulher, mas assim, é variável, tá? A faixa etária aí do diagnóstico, tá? Pode afetar desde crianças, né? Faixa pediátrica até idosos. Então, tem hereditariedade, doutor? A doença celíaca, ela é considerada, sim, uma doença, ela é considerada uma doença autoimune com forte, né, base genética. Então tem sim uma predisposição genética da doença. Legal. Bom, a gente vai de música e daqui a pouco a gente vem com mais assuntos, né, mais tópicos para abordar com o Dr. Cássio aqui no radar da Prever FM. Você continua sintonizado em 100.9. 12:25, voltamos aqui com o radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, recebendo hoje o Dr. Cássio Vieira de Oliveira, que é professor da FMB, gastro, chefe do serviço de endoscopia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutor, eu perguntei fora do ar também, o legal do fora do ar é que a gente vai pautando o programa, né? Que a doença celíaca, ela se assemelha em algumas situações com a síndrome do intestino irritável, né? Sim, Júnior. A síndrome do intestino irritável, ela possui aí sintomas que acaba mesmo confundindo com várias outras doenças, né?
principalmente em quadro de dor abdominal, quadros aí de diarreia, né? Que acaba, sim, tendo um leque aí de diagnósticos diferenciais. A síndrome do intestino irritável, assim como a doença celíaca, ela também é contornável, né? Ela não é curável. Sim. Na verdade, a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico clínico, né? E embora cause muitos sintomas, né? Que na maioria das vezes prejudica a qualidade de vida do paciente, ela é uma doença que não causa dano estrutural ao organismo, como a doença celíaca, por exemplo. Então, no intestino irritável, você não vai ter aí consequências como, por exemplo, anemia ou déficit de absorção de algum nutriente. Ela é mais o desconforto, né? Sim, desconforto causado pelos sintomas aí exacerbados da doença. Como evitar crises da síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável, né? A sintomatologia, ela está muito relacionada com a dieta, né? Principalmente com alguns tipos de alimentos que eles são mais fermentativos para o intestino, e também está muito relacionado com fatores estressores psicossociais. Estou estressado, provavelmente se eu tiver essa condição, eu vou desenvolver em algum ponto, em algum momento. Se você for portador de intestino irritável, muito provavelmente no período de estresse você vai ter aí a exacerbação de sintomas. Como que é a constatação de que a pessoa é portadora? É um diagnóstico que ele é difícil pelo fato de ser um diagnóstico clínico, né? E praticamente um diagnóstico de exclusão, ou seja, a gente acaba excluindo outras doenças, né? Que possam estar causando os sintomas, e baseado mesmo na clínica, na evolução dos sintomas do paciente, a gente chega ao diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Não tem um exame específico que vai apontar, olha, é isso. Não, então é por exclusão mesmo. Não tem um exame específico para fazer diagnóstico de intestino irritável, é um diagnóstico mesmo clínico. Quando a gente trata os sintomas, qual que é a medicação mais comum, a mais popular? Tem um leque de medicamentos, tá, Júnior, que trata intestino irritável, desde a dieta, né? Aí principalmente dieta isenta de alimentos, a gente chama ricos em food maps, né? E também tem os medicamentos. Aí tem uma série de medicamentos, desde medicamentos aí antiespasmódicos, né? Que diminui aí um pouco o peristaltismo intestinal, até alguns medicamentos que atuam um pouco na parte também psicossocial do paciente. Então tem aí várias classes de medicamentos que atuam no tratamento que a gente pode, né, tá usando aí no auxílio do tratamento da síndrome do intestino irritável. Doutor, a gente percebe que o fator psicológico ele está presente em vários pontos do nosso organismo, e o estômago me parece que é algo central ali, né? Na verdade, né, o fator psicossocial, né, o estresse ou transtorno de ansiedade, ele atua bastante exacerbando sintomas, né, do trato digestório, inclusive no estômago, mas ele não é um fator diretamente causal, tá? Mas exacerba bastante os sintomas aí. Inclusive aí os sintomas gástricos também. A gente nunca pode colocar a culpa inteira no estresse, né? Ele apenas vai contribuir, né? Não só em doenças do estômago, como da pele também, né? Sim. Tanto a parte gástrica quanto a intestinal é bastante influenciado. Os sintomas, né, são bastante influenciados pelo estresse e aí por fatores psicossociais. Úlcera e gastrite, por exemplo, acho que são as duas mais populares, as mais conhecidas, né, da população. Elas também possuem os mesmos fatores? No caso aí da gastrite, das úlceras, né, embora fatores estressores
possam contribuir para exacerbação de sintomas, mas a causa, tá? Aí as causas principais de gastrite de úlcera estão relacionadas principalmente a uma bactéria, tá? E uma outra grande parte está relacionada ao uso de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios. A úlcera, ela é algo que traz mais problemas para o paciente do que a gastrite? Na verdade, a gastrite é uma inflamação aí mais exclusiva de mucosa, né? A úlcera, ela já é um pouquinho mais profunda, ela já afeta, além da mucosa, ela já afeta a camada submucosa, né? Do estômago ou do duodeno, podendo aí causar mais complicações, né? do que a gastrite. A gastrite, ela tem produção de ácido no estômago ou não? A maioria sim, tá? Mas tem gastrites também não relacionadas ao excesso de produção de ácido, tá? Uma úlcera não tratada e num estágio um pouco mais avançado, o que mais ela pode causar de complicação para o paciente? As principais complicações possíveis, tá? De úlceras gástricas duodenais são sangramento, tá? Digestivo e perfuração, tá? São as complicações mais temíveis, tá? Aí das úlceras. A úlcera que causa perfuração, então seria uma lesão considerável. Uma lesão não tratada, né? Então ela pode complicar sim, com sangramento ou com perfuração. Existe o fator hereditário também na produção dessas bactérias ou não? Na verdade é mais fator ambiental, tá, Júnior? A bactéria aí principal relacionada, né? A bactéria H. pylori, né? Que ela pode colonizar o estômago ou o duodeno do paciente. E ela está muito relacionada, ela está relacionada a 50% a 60% das úlceras gástricas e a quase 90% das úlceras duodenais. Aí o contágio, né, dessa bactéria é principalmente por água e alimentos contaminados. Tá. Imagino que a gente tem bastante e não percebe, né? Água, vai viajar, tomou uma água ali, pedir um gelo na coca, um gelo na água, um gelo, né, na água com gás ali. A gente não sabe a procedência daquele gelo, como aquele gelo ficou armazenado, né? Como que aquela água ficou armazenada. Em viagem é sempre um problema, né? Exato. Principalmente, né, quem tem o hábito aí de se alimentar bastante fora, né, de casa, então é uma coisa que é difícil de estar controlando, né? Exato. Bom, se de repente alguém... Quais são os sintomas principais da úlcera? Então, a pessoa começa a apresentar uma dor um pouco mais considerável? A úlcera, a sintomatologia, ela é parecida até com um paciente aí que tenha uma gastrite, por exemplo, né? Então, principalmente aí uma dor na região do estômago, na região epigástrica, né? Uma dor de mais forte intensidade, né? Principalmente tipo em queimação e chama atenção aí para a gente estar investigando, né? Uma possível úlcera, uma possível gastrite neste paciente. O ouvinte Luiz está perguntando aqui, quando a gente tem a famosa, acho que é queimação, a famosa queimação, isso é indicativo de gastrite? A queimação na região do estômago, tá? Ela pode ser de uma gastrite, pode ser de uma úlcera, ou pode até ser que o paciente não tenha nenhuma lesão, tá? Mas sempre que ela for persistente, tá? Ou uma sintomatologia que não melhore, né? Aí rapidamente com medicações, a gente deve investigar com endoscopia, tá? E a gente sempre fala também dos sinais de alarme, né? Que é sinais de alarme? Então, aí entra sangramento, anemia, perda de peso, tá? E dificuldade para engolir. Então, são alguns sinais de alarme que chamam mais atenção dessa maior urgência aí da realização da endoscopia. Um outro ouvinte, ele até pede para não ser identificado, olha, paciente com bariátrica
leucemia pode ter úlcera? E se tiver, dá para operar? Sabemos que a leucemia não tem vínculo com o estômago, mas deixa imunodeficiente. Entendeu mais ou menos a colocação dele? Eu não entendi aqui se é em relação à bariátrica ou em relação à leucemia. Talvez ele seja bariátrico e, bom, não sei, não entendi. Bem, eu vou tentar responder as duas coisas. Na verdade, é indiferente, tá? O paciente bariátrico, né, pós-cirurgia bariátrica, tem 2 tipos de cirurgia, né? Tem uma que ainda fica a maior parte do estômago, então sim, ele pode desenvolver, tem chances, né, também de desenvolver úlceras. E tem o outro tipo, mais frequente, né, que daí tem a derivação intestinal, bypass, fica também ainda um pouco, aí cerca de 5, 6 centímetros de estômago, que também pode ter desenvolvimento de úlcera, e além até do estômago excluso que fica, pode também ter desenvolvimento de úlceras a longo prazo. E quanto à leucemia, tem vários tipos de leucemia, né? Mas independente do tipo de leucemia, o paciente pode também ter desenvolvimento de lesões ulcerosas e que não vai prejudicar que se faça o tratamento nesse paciente por causa da leucemia. Tá? O Reinaldo pergunta pra gente aqui no 3440-1009. Qual a diferença no aparelho digestivo de um paciente que tem úlcera gástrica para aquele paciente que está tendo doença de Crohn no estômago? Bem, vamos lá. A doença de Crohn, ela pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, né, inclusive o estômago, mas é uma doença que ela afeta, na maior parte das vezes, o intestino, né? Então esse paciente ele vai ter outros sintomas, né? Então é um paciente aí que ele provavelmente já teve um quadro aí de diarreia crônica ou dor abdominal crônica, né? Ou sangramento nas fezes, sangramento aí intestinal, anemia, tá? Então é uma doença que ela causa várias outras sintomatologias, né? Pode sim afetar o estômago, né? E em relação a sintomas, daí fica difícil, né? Você saber se os sintomas gástricos é referente a uma gastrite ou úlcera péptica, que a gente chama, né? Ou a uma úlcera relacionada à doença de Crohn, aí só com exame e biópsia mesmo para fazer esse diferencial. Bom, vamos a um rápido break, daqui a pouco a gente volta a falar aqui no radar da Prever FM, a gente volta a falar com o Dr. Cássio. Você pode mandar sua pergunta aí no 3440-1009 para você que está acompanhando pelo site e pelo 100.9 da Prever FM. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui com o radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Hoje recebendo o Dr. Cássio Vieira de Oliveira, que é professor da FMB, chefe do serviço de endoscopia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutor Cássio, nós saímos do intervalo falando de bariátrica em virtude da pergunta de um ouvinte. O procedimento bariátrico, ele está diminuindo depois com a ascensão das canetas no Brasil? Júnior, eu não tenho esse dado, tá? Não sei nem se existe esse dado para poder te falar, mas pode ser que sim, tá? Embora sejam tratamentos diferentes, né? Então aí tem um é o tratamento medicamentoso, né? Que também não é todo paciente que responde, tá? Isso é bom sempre a gente frisar. Então tem cerca aí de 30% dos pacientes que ou não respondem ou não toleram aí as canetas, né? E tem, né, indicações também para os dois tratamentos, né? Então, o tratamento da obesidade, ele é um tratamento multifatorial e a gente tem opções aí de tratamento, tanto a cirurgia bariátrica quanto os tratamentos medicamentosos, quanto o tratamento também endoscópico com balão intragástrico. Todos esses tratamentos, eles são aí aprovados, né? E já amplamente estudados na literatura. Qual que é o procedimento bariátrico mais, acho que agressivo não é o termo,
onde a pessoa não tem mais onde buscar o emagrecimento, né? O procedimento bariátrico mais forte, que tem mais impacto para o paciente. É complicado. Quando a gente fala em procedimento bariátrico, né? Então aí entra as cirurgias bariátricas, né? Que as mais frequentemente aí realizadas, né? E mais estudadas é a sleeve, né? E a bypass. A gente tem também os procedimentos endoscópicos, né? O balão intragástrico, né? É um deles. A gastroplastia endoscópica também é outro, né? E os tratamentos medicamentosos, né? Que aí estão bastante difundidos aí recentemente. Um bariátrico, então um ouvinte foi e fez o procedimento. Ele pode voltar a ser obeso se ele não seguir uma vida saudável, né? Excelente pergunta, Júnior. Na verdade, qualquer tratamento para obesidade, se o paciente, se ele para o tratamento, né, e ele não muda o estilo de vida, se ele não muda a dieta, a taxa de reganho de peso ela é muito alta. Olha Isso só. ocorre com qualquer tipo de tratamento, seja a cirurgia bariátrica, seja o tratamento endoscópico, com balão intragástrico, seja com o uso dos medicamentos, aí das canetas emagrecedoras, vamos dizer assim, né? Os análogos de GLP-1 e de GIP. Qual que é Bom, eu conheci algumas pessoas que fizeram procedimentos bariátricos, né? Tem a dificuldade de comer. A cabeça de início ela não muda, né? Se não tiver um tratamento psicológico, buscar um tratamento psicológico, ela pode se complicar nesse caminho, né, doutor? No pós-cirurgia. Com certeza, não só que o paciente obeso que é submetido à cirurgia bariátrica, mas como qualquer tratamento para obesidade, esse paciente ele deve ter um acompanhamento multiprofissional, isso é muito importante. É um tratamento com médico, com nutricionista, com educador físico e com psicólogo, tá? Então esse tratamento multiprofissional ele é primordial para adesão do paciente a médio e longo prazo. Aliás, quando há o indicativo de um procedimento bariátrico, tem que passar por todos esses profissionais ou não? Sim. Ou é depois? Tanto para a realização da cirurgia bariátrica, quanto também para a colocação do balão intragástrico. Então, sempre é recomendado esse tratamento, acompanhamento multiprofissional. E o ideal seria também com os medicamentos, embora a maioria das pessoas acabam fazendo aí o uso indiscriminado sem acompanhamento, né? É primordial esse acompanhamento multiprofissional para que exatamente o que você abordou na pergunta anterior, para que não ocorra o ganho de peso, o reganho de peso a médio e longo prazo. Eu ouvi uma história uma vez de uma conhecida que fez, quer dizer, escutei de uma conhecida que era próxima de uma paciente que era próxima dela. Ela fez o procedimento bariátrico e ela cumpriu com tudo que ela deveria. E quando ela saiu jantar, depois de um bom tempo, ela tomou um cafezinho. No que ela tomou um cafezinho, no final da noite, ela caiu tombou a cadeira, né? Esse é o famoso dumping, né? Isso acontece com todo paciente bariátrico? Ocorre com pacientes submetidos a um tipo de cirurgia bariátrica, tá? Que é a bypass. Tá. Mas acontece com todos daí ou não? Acontece com bastante frequência. O que é o dumping? Para quem não sabe. Ele ocorre no paciente que tem alteração de absorção, né? Então a cirurgia bariátrica, a bypass, ela é uma cirurgia que ela é restritiva, porque fica com uma pequena bolsa de estômago, mas ela também é uma cirurgia desabsortiva, tá? Então o dump ocorre por essa desabsorção que pode ocorrer se o paciente principalmente ingerir uma grande quantidade aí de alimento, tá? Então ele pode ter uma desregulação aí do nível
de pico de insulina também e pode ter alguns sintomas logo após aí esse elementar. A cirurgia bariátrica, o procedimento bariátrico, ela é sempre direcionada para aquela pessoa com uma obesidade considerável, né? E por toda essa, vamos colocar essa rigidez nas regras, ninguém conseguia, não era todo mundo que conseguia um procedimento bariátrico, né? Muita gente pensava até, puxa, uma cirurgia bariátrica esteticamente vai ficar legal para mim. Então não era tão fácil usar uma bariátrica por ponto de vista estético, até a chegada das canetas emagrecedoras, né? Como elas ficaram popularmente conhecidas, né? Qual que é o seu nível de preocupação com o uso indiscriminado dessas canetas? Quem não conseguia fazer o procedimento bariátrico por questão estética, agora tem a caneta, né? Olha, Júnior, a preocupação é principalmente o termo indiscriminado, né? Então, o paciente, o que a gente vê aí no dia a dia, né? A maioria dos pacientes, eles usam as canetas sem acompanhamento médico, nutricional. E então, primeiro, muitos deles, por não saber, né, já começa com uma dose maior, acaba tendo efeitos colaterais, acaba abandonando o tratamento, né, que é um efeito muito rápido, né, da perda de peso. E muitos pacientes também acabam, depois que atingindo um alvo de peso, acabam suspendendo, né, a medicação, ou pelo custo mesmo, acabam usando por alguns meses e param. Então já tem estudos mostrando, tá, que o paciente, quando ele para essas medicações, a taxa de reganho de peso ela é muito alta, e não só a taxa de reganho de peso. O que mais nos preocupa é que todo aquele ganho metabólico que ele teve, né, ele também perde quando ele para o tratamento, tá? E acaba que às vezes tem estudos mostrando que acaba que é até pior do que quando antes dele fazer uso das medicações. Então, preocupa sim esse uso indiscriminado, principalmente sem orientação médica, tá? Pegar a caneta, comprar a caneta apenas por um pequeno impulso ali, só para ganhar aquele pontapé inicial, gente, isso é muito perigoso. Né? Tem que ser uma decisão muito bem tomada do ponto de vista financeiro também, porque vai ter que ficar um longo tempo usando a caneta e gastando ali bem, porque a medicação é muito cara, né? Exatamente, a obesidade ela é uma doença crônica, né? Então, o tratamento também é crônico. Então, o ideal, sim, o paciente faça uso por longos períodos, né? Qualquer tipo de tratamento. Então, não adianta o paciente usar aí por alguns meses e parar, né? Que muito provavelmente ele vai ter reganho de peso até rapidamente. E sempre evitar por questão estética, né? Então, por exemplo, pegar um paciente que quer emagrecer apenas pela questão estética. Os exames apontam que está tudo em ordem com o paciente ou com a paciente. Mas, de repente, tem aquele que tem esteatose hepática, por exemplo. Né? Esse, sim, é um indivíduo indicado para fazer uso, né? Sim, o paciente portador de esteatose hepática, principalmente aquele que tem a inflamação no fígado causada pela esteatose, né? Esse paciente, sim, ele tem indicação clara do uso, principalmente da semaglutida, né? Isso foi amplamente comprovado aí por vários estudos, então é uma indicação, sim, tá? Inclusive, no caso aí da hepatite gordurosa, é a medicação de escolha no tratamento. No caso da esteatose hepática, muitas vezes ela pode evoluir para uma cirrose, mesmo que a pessoa não faça uso do álcool, né? Porque a gente associa popularmente isso, tem cirrose é porque usou álcool a vida toda, e não é bem assim, né? Sim, tem várias causas, né, de cirrose hepática, não só o álcool é uma das principais ainda, mas uma das principais atualmente é a esteatose hepática, porque a esteatose hepática ela pode levar à inflamação, tá? A hepatite no fígado, e essa hepatite gordurosa, com o passar dos anos, ela pode evoluir para fibrose hepática, né?
Então, o grau mais avançado de fibrose hepática aí é a cirrose hepática. E como é uma doença silenciosa, a maioria das vezes não causa sintomas nenhum, então é realmente bastante preocupante. Essas lesões elas podem evoluir para um tumor ou não? Sim, a fibrose hepática, né, na sua maior evolução aí, a cirrose hepática, ela aumenta o risco de carcinoma hepatocelular. Tá? Essas condições hepáticas, né, principalmente a gordura no fígado, ela é algo pontual ou ela também é uma condição crônica? Na maioria das vezes é uma condição crônica, tá? Então, tem os fatores de risco associados, né? Então, normalmente, a maioria, né, dos pacientes que desenvolvem a esteatose hepática são pacientes aí que têm sobrepeso ou obesidade, ou um paciente que é portador de diabetes, ou paciente que tem colesterol aumentado. Então, são pacientes que têm já algum fator de risco, na sua grande maioria, não são todos, tá? Pode ocorrer também em pacientes magros, mas em sua maioria é o paciente que já tem algum fator de risco, que já tem alguma disfunção metabólica associada à esteatose hepática. No caso do paciente magro, então, se ele tem essa condição, ele tem que ficar alerta que pode ser algo mais grave, então, algo mais urgente como o diabetes. Sim, tem outros fatores de risco, né, associados. Então, o magro, por exemplo, que tem disfunções metabólicas, né, seja ela a glicemia alterada ou colesterol alterado, ele também é um paciente aí com fatores de risco para desenvolver esteatose hepática. Muita gente acaba associando o colesterol alto a alguém que tem uma vida um pouco mais desregrada, que tem um sobrepeso, que tem uma obesidade. O magro também pode ter colesterol alto, né? Pode, com certeza. E também é uma condição crônica ou de hereditariedade? Tem um fator, sim, fator, uma predisposição genética, né, em alguns casos, e também associado a fatores ambientais, né, principalmente a dieta e sedentarismo. Bom, alimentação, uma vida saudável e gestão de água principalmente, né? Alguns pontos que a gente pode trazer equilíbrio para nossa vida no dia a dia, né? É que o brasileiro é um pouco preguiçoso, né, doutor? Sim, uma dieta saudável, né, rica em fibras, né, evitar alimentos aí ultraprocessados, né, e atividade física regular são aí metas, né, que previnem a formação de muitas doenças, né? Atividade física, pelo menos 30 minutos de caminhada resolve muita coisa, né? Claro que tem que ter uma constância, né? Eu não vou poder caminhar um dia e falar, semana que vem eu vou de novo. Com certeza, isso é muito importante, que você falou, a constância, né? Você ter uma atividade que seja regular, né? Não uma vez por mês, uma vez por semana, né? Aí não vai adiantar nada, né? Só vai perder tempo se for uma vez no mês. Doutor, o seu Instagram é muito completo, com muito conteúdo. Quem está acompanhando agora na lupinha de busca do Instagram, como é que te acha lá? Cássio Vieira no Instagram. Coloca Cássio Vieira, já vai achar. Já vai achar. Tá jóia. Doutor Cássio, muito obrigado pela sua presença aqui, pela aula que nos deu de vários assuntos que foram debatidos aqui no Radar da Prever FM. Eu que agradeço, Júnior, a oportunidade e estou aí à disposição. Muito obrigado. Bom. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.